Evangelho de Marcos 9, do 30 ao 37. Bom, vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo saído dali, passava pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Mais uma vez, né? Curva a sua cabeça e ore a Deus e peça a Ele que possa ministrar e falar ao seu coração agora. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor, Pai, que nós possamos ouvir Sua voz aqui através dessa mensagem nessa manhã, porque somente quando nós Te ouvimos é que o nosso coração se arrepende, somente quando nós Te ouvimos é que somos quebrantados, Senhor. A Tua palavra, ela diz em Jeremias que a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, quebra a penha, arrebenta a penha, a rocha. E assim é o nosso coração, Senhor. Nosso coração que está sendo transformado, ele muitas vezes se endurece, muitas vezes ele fica, oh Deus, como uma pedra, como uma penha. Então que ele seja despedaçado hoje, através dessa palavra, e que o Teu nome seja glorificado através, ó Pai, dessa mensagem. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, e os irmãos dizem: pode sentar. Deixa eu te colocar dentro do contexto. O que havia acontecido? A transfiguração. Inclusive hoje é o domingo da transfiguração, no calendário litúrgico. O que foi a transfiguração? A transfiguração foi Jesus levando João, Pedro e Tiago para o monte. Começaram a orar e a Bíblia diz que de repente Jesus se transfigurou e se viu ali a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus desce, pede para que eles não falem, não conte para ninguém. Há aquele momento ali que logo depois deles descerem, tem aquela petição daquele pai, lembra? Do menino endemoniado, lunático. Algumas Bíblias dizem isso. Os discípulos que ficaram não conseguiram expulsar o demônio, e aí o Senhor Jesus expulsa aquele demônio, aquele menino é liberto. E aí a palavra de Deus diz que eles estão indo para Cafarnaum, não é isso? E aqui no caminho, quando eles estão andando, Jesus novamente, eu quero te lembrar um pouco da pregação também do domingo passado. A pregação do domingo passado falou sobre a importância de nós entendermos a identidade de Jesus, porque nós estamos seguindo Jesus, sim ou não? Nós dizemos que somos seus discípulos. Que são discípulos? São seguidores, pessoas que estão seguindo uma outra pessoa que a consideram um mestre. E o sentido de caminhar com essa pessoa, irmãos, nada mais é, nada menos é do que você assimilar os seus ensinos, você assimilar a vida dele. Entende isso? Então,
Como eu falei, é interessante, é importante, irmãos. Quero reforçar com vocês, por que nós falamos que é importante você estar na escola bíblica dominical? Porque na escola bíblica dominical você está aprendendo, é um dos braços que a igreja te oferece, para que você verdadeiramente compreenda o que é ser um discípulo. Quem entendeu, diga amém. Porque ninguém nasce sabendo ser discípulo, irmãos. Tem um livro que o título dele é Discípulos não nascem prontos, são feitos. Não acredite assim que você teve aquela experiência salvífica que marcou tua vida talvez, e que transformou o seu coração, e que agora está tudo bem, pronto, eu já estou seguindo Jesus. Não, eu preciso, primeira coisa, entender a identidade. Quando Jesus, como eu falei semana passada, quando ele pergunta para Pedro, né? Pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Lembra disso? Uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias. Jesus pergunta: mas vocês? E aí Pedro diz o quê? Tu és o... O que Jesus fez? Jesus falou assim: então deixa eu ensinar para você. Deixa eu ensinar para vocês. Porque essa palavra Cristo, irmãos, ela já era uma palavra comum para aquele povo. Aquele povo já esperava um Cristo. Eles já tinham uma expectativa sobre o Cristo e quando ele viria. Então o Senhor Jesus, ele vai corrigir o pensamento de Pedro e vai mostrar que tipo de Cristo ele era. Lembra disso? E ele vai dizer mais ou menos o que ele falou de novo aqui. Quando nós chegarmos em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser desprezado, vai ser crucificado. E aí o Pedro, lembra disso? Num arroubo emocional, diz: chamou Jesus no canto, né? Isso não vai te acontecer. Isso jamais vai te acontecer. E o Senhor Jesus fez o que com ele? O repreendeu, irmãos. Porque Pedro não está entendendo a identidade do Cristo que ele segue. Entendeu isso? E aí o Senhor vai dizer: olha só, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Porque eu sou um Cristo crucificado. Se eu sou um Cristo crucificado, não tem como um discípulo não carregar a sua cruz. Quem você segue? Eu sigo o Cristo. Que Cristo? O Cristo que foi rejeitado, o Cristo que foi desprezado, o Cristo que foi crucificado. Eu sou seguidor desse Cristo. Tá, cadê a sua cruz? E como eu desmistifiquei aqui semana passada, tomar a cruz não tem nenhum segredo, irmãos. Tomar a cruz é só o seguinte: Deus, seja feita a sua vontade. É isso. Eu volto a dizer para você, não tem, a minha cruz é o meu chefe, a minha cruz é o meu marido, a minha cruz é o meu pai, a minha cruz é a minha mãe. Não é. A sua cruz é tão somente você se submeter ao... Irmãos, lembra disso. Por que Jesus ficou tão ofendido com Pedro? A gente vê Jesus ofendido, e ele diz assim: para trás de mim, Satanás. Porque o Senhor Jesus reconhece que por trás daquelas palavras há uma inspiração diabólica. Porque Jesus sabe que ele veio ao mundo para aquilo, que ele veio ao mundo para dar a sua vida. A cruz faz parte da sua vida. E quando alguém chega para ele e diz: não vai ter cruz, ainda que com boa intenção, entenda isso, ainda que com boa intenção. Eu não acredito que Pedro falou aquilo com qualquer intenção maligna. Ele ama Jesus.
Pedro sabia o tamanho do sofrimento da cruz. Ou vocês acham que Jesus foi o primeiro crucificado que Pedro viu numa cruz? Não, irmãos, o Império Romano crucificava à torta e à direito. Então você entenda o seguinte: Pedro sabia que isso, cruz, a pior morte, a morte mais humilhante, a morte mais ultrajante, a morte mais dolorosa, a morte mais terrível. Que isso, Senhor? Ainda que tenha sido uma boa intenção, ainda assim era esta a vontade de Deus para ele. Por isso é que ele se ofende. E eu falei isso domingo e eu repito: nós também temos que nos ofender, irmãos, com um evangelho que secundariza a vontade de Deus e coloca a nossa vontade acima da de Deus, fazendo de Deus apenas um instrumento. Não, queridos, nós fomos chamados para seguir a Jesus. Você crê nisso? Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender a identidade de Jesus, e não somente isso. O que nós estamos vendo aqui no texto? Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Marcos, no capítulo 9. A palavra de Deus, como eu falei para você, começa aqui no versículo 30. Ele está passando pela Galileia, não quer que ninguém saiba, e ele está novamente, olha só que interessante, novamente ele vai falar, versículo 31, porque ensinava os seus discípulos. Sabe essa palavra aqui, ensinar, irmãos? É catequizar. Nós temos problemas com palavras, né, que nos lembra o escopo católico romano, mas a palavra aqui é catequizar. Ou seja, ele está ensinando uma doutrina. Amém, igreja? Para aqueles homens. E ele está dizendo novamente: o Filho do Homem, praticamente a mesma coisa que a gente viu semana passada, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte eles continuam não entendendo, irmãos. Interessante isso, né, igreja? Sabe o que eu acho bonito nesse texto? A paciência de Jesus com os discípulos. A paciência dele de ensinar, de explicar de novo, de dizer: não, você vai entender. Eles não compreendem, eles não querem perguntar. E aí, versículo 33, quando eles chegam em Cafarnaum, Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Jesus os indaga, não é isso? Olha só, estando em casa, Jesus o quê? Perguntou aos seus discípulos. É claro que, o que eu imaginei aqui? Eles estão caminhando junto com Jesus, e num dado momento Jesus começa a talvez perceber um burburinho entre eles. Entende isso? Uma certa discussão. Mas o Senhor não pergunta ali. Quando chega em casa, é que o Senhor chega para eles e pergunta: o que é que vocês estavam discutindo entre si? O que é interessante a gente pensar é que Marcos não diz, mas Lucas, abra comigo lá no capítulo de número 9, Lucas 9, que trata da mesma passagem. Lucas 9, versículo 47. Acharam? Lucas 9, 47. Está escrito o que aí? Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles. Amém, igreja? Ou seja, vamos voltar para Marcos? Volta lá para Marcos. Lucas dá esse detalhe para a gente, que na verdade, a pergunta de Jesus é uma pergunta retórica, ok? Porque na verdade ele já sabe o que eles estavam discutindo e o porquê que eles estavam discutindo. Mas Marcos diz só o seguinte: que Jesus chegou e perguntou para eles: vem cá, o que vocês estavam discutindo? Qual é a reação dos discípulos, irmãos? Silêncio. Eles ficam calados.
Bíblia diz isso aqui, versículo 34. Mas ele se... Sabe o que é isso, irmãos? Consciência pesada. O nome disso é consciência pesada. Você já ficou assim em alguma situação? Que você sabia que não estava lá com a coisa muito em ordem, e aí te fizeram uma pergunta e a única reação foi se calar, porque a consciência pesou na hora. E você sabe que o que fez estava errado, né? Que não deveria ter feito, ou deveria ter feito o que não fez. Então é essa a reação dos discípulos. Eles ficam em silêncio, porque, veja só, olha a explicação, versículo 34. No caminho, eles tinham o que, igreja? Quem era o mais importante? Quem que é o mais importante? Quem é aquele que ocupa a primazia entre os 12? E o que é interessante a gente olhar para esse texto é porque Jesus sabe, voltando para Lucas, amém, igreja? Jesus já sabia. Eles estão discutindo para saber quem é o mais importante. Jesus pergunta, ninguém tem coragem de confessar. Porque nós somos assim, igreja. Nós somos assim. Nós não temos que olhar para os discípulos e dizer, que homens falsos, que homens cínicos. Nós também somos assim, igreja. Nós agimos assim muitas vezes. Nós sabemos que o pensamento que nós estamos sustentando não é lá muito bíblico. A atitude que nós estamos pensando em ter sobre alguma coisa não é lá muito bíblica, mas a gente se cala. A gente fica calado, a gente fica quieto. A Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, ao invés de repreendê-los, versículo 35, está escrito assim: e Jesus, assentando-se. Escute uma coisa, eu já expliquei, vou explicar de novo. Todas as vezes que você vir isso nos evangelhos, Jesus se assentou. Pode esperar que o que vai vir depois é algo, um ensinamento muito importante. Todas as vezes que um mestre, um rabi, amém? Haviam vários rabis, vários rabinos em Jerusalém naquela época, amém, igreja? Homens que haviam alcançado um conhecimento muito grande das escrituras, homens que eram mestres. Todas as vezes que esses homens tomavam essa posição, eles se assentavam, eles iam trazer um ensino autoritativo, amém, igreja? Não era apenas um bate-papo. Opa, o que vai vir depois, nós precisamos prestar muita atenção. Ele se sentou. Se ele se sentou, o que ele vai dizer é algo que deve ter sobre a minha vida autoridade, não é algo negociável. Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer aqui, igreja? O ensinamento que eu vou receber agora não é algo que eu vou poder negociar depois. O que eu vou ouvir agora do meu mestre não é algo que eu vou dizer assim, tá, mas eu acho. Não tem lugar para acho. Quando o mestre se senta para ensinar, não tem lugar para eu acho. E o que eu queria, à luz desse texto nessa manhã, meus irmãos, é que a gente parasse um pouco para refletir, irmãos, porque cada um aqui tem uma ideia sobre o que é ser um discípulo. E novamente eu quero dizer à igreja, quanto dessa ideia que você tem sobre seguir Jesus, ela está influenciada pela palavra, e o quanto ela está influenciada pelo teu coração. Entenderam a pergunta? Vou falar de novo. Você tem uma concepção sobre o que é seguir Jesus. Tem ou não tem? Tem. A minha pergunta para você é: o quanto essa concepção
ela é bíblica, ela tem fundamento nas escrituras, ou o quanto é eu acho que é assim, eu acho. Os discípulos agora, veja bem, queridos, os discípulos agora, eles têm uma indagação: quem é o maior? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. E o que eu quero dizer para vocês é que não é ilegítimo. Não, eu não posso pensar nisso. Não, igreja, veja bem, não é que não há gente importante no reino. O que Jesus vai corrigir é a concepção que eles têm do que é ser importante. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Veja bem, irmãos, esses homens estão envolvidos numa cultura que é judaica, mas que tem muita influência grega. Muita influência grega. Naquele tempo a Grécia, a cultura grega dominava o mundo. Embora o Império Romano fosse a autoridade militar, o pensamento da maioria, inclusive do Império Romano, era grego. Entendeu isso? E para os gregos, irmãos, o serviço era uma coisa inferior. Entende isso? Escute isso. Para a mente grega, servir é algo que é inferior, porque nenhum homem nasceu para ser servo. O homem nasceu para governar. O homem nasceu para estar no topo. O homem nasceu para estar, o homem foi criado para estar ali nas maiores posições, naquilo que está ali em cima. Então, quando a gente olha para os discípulos e vê nos discípulos essa preocupação, porque é uma preocupação, sim ou não? Eles estão discutindo, acompanhe comigo, olha o texto. O que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? O Senhor pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? Eles têm uma preocupação: quem é o mais importante? E o que nós vamos ver agora aqui da parte do Senhor, igreja? Nós vamos ver aqui na parte do Senhor misericórdia. Não uma repreensão como ele repreendeu Pedro, mas nós vamos ver misericórdia no sentido de, olha só, vocês querem saber quem é importante? O Senhor não está dizendo assim: não há ninguém importante no reino, eu sou o único importante no reino. Não. A questão é a concepção do que vocês acham que é importante. A luz do Evangelho está equivocado. Compreenderam, irmãos? Sim ou não? Queridos, e a gente está passível disso. Passível de quê? Termos equívocos. Ok? De nós pensarmos uma coisa que não é aquilo que nós pensamos. E o que tem que haver da nossa parte? Tem que haver humildade, igreja. Tem que haver humildade. Nós não podemos continuar com, mas eu acho. Não é o que você acha. Você não fala que você é meu discípulo? Você não fala que você caminha comigo? Então você precisa, porque, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Veja só, o que o Senhor vai dizer aqui? Vamos lá, versículo de número 35. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser, ou seja, se alguém quer ser importante, porque para nós importante é quem está em primeiro. Sim ou não? A gente ganhou uma medalha, bom, né? Nos Jogos de Inverno, não é isso? Nesse país cheio de neve, amém? Esse país com frio, ganhamos uma medalha de inverno. Não quero desmerecer o esforço do rapaz, ok? Mas eu só acho, amém, meio pilha de inverno, a gente ganhar a medalha. Aqui não neva. Máximo, né? Lá em Santa Catarina, lá em julho, tá muito mais, amém. Não quero desmerecer, o rapaz fez o esforço, ganhou a medalha de ouro.
Para nós, ele é importante, a luz do mundo, sim ou não? Porque ele estava em primeiro. Nós relacionamos importância com a posição. Entende isso? Se está em primeiro, então é importante. Sim ou não, igreja? Está na nossa mente isso. Só que é isso que Jesus vai desconstruir. E ele vai dizer aqui: se alguém quer ser, veja bem, igreja, Jesus não está condenando querer ser importante. Entende isso? Jesus não está condenando isso. Às vezes tem pessoas que me ouvem pregar que ficam chateadas comigo e que falam assim: pai, pastor não tem ambição, pastor não tem, sabe assim, em vez dele pregar, sabe, injetar fé na gente, você vai ser cabeça, você vai se sentar com os príncipes, ele fica pregando negócio de fé, esse negócio de ser humilde, esse negócio de reino de Deus. Não, veja bem, o que é interessante olhar é que Jesus não está ali os repreendendo e dizendo: não queiram isso, só entendam à luz do reino o que significa ser o primeiro. Esse é o nosso problema, igreja. A nossa caminhada com Jesus, ela está meio truncada, porque a gente quer caminhar com Jesus, mas com os princípios do mundo. Entende isso? Compreenderam? A gente quer caminhar com Jesus. Pô, você não estaria aqui um domingo de carnaval se você não quisesse caminhar com Jesus. O problema é quando você quer caminhar com Jesus, mas significando essa caminhada com os princípios do presente século. Porque para o presente século, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Eu fui criado, eu tive uma criação rígida com relação a estudo, tal, tudo. Lá em casa, se eu tirasse B, né? No meu tempo era letra, não sei se o seu tempo também era letra, mas meu tempo era letra, não era nota. Minha mãe dizia assim para mim: podia ser A, né? Faz nada o dia inteiro, só estuda e vai tirar B. C. Olha, se você me aprontar alguma coisa hoje, nota vermelha então, meu irmão. Primeira nota vermelha que eu tirei na minha vida foi na 3ª série, na prova de fração. Já falei isso para vocês. Eu não sei fração até hoje. Não sei. Porque eu derrubei a sala. Tanto que eu chorava. Essa prova não é minha. Professor, é sua, teu nome está aqui. Essa prova é sua. Professor Aderbal, não esqueço dele até hoje. Então eu fui criado assim. Eu fui criado no seguinte, irmãos, olha só. Não existe segundo ou terceiro lugar. Esse era o pensamento lá em casa. Não existe. Vamos, tá no pódio. Só ganhou quem ganhou o ouro. Não, quem ganhou a prata não ganhou a prata, perdeu o ouro. E quem ganhou o bronze não ganhou o bronze, perdeu a prata e perdeu o ouro. Então só há um ganhador, o que ganhou o ouro, é que está lá na frente, que está em cima. E era isso. E é assim que a gente às vezes vem para servir ao Senhor, igreja. Nós queremos caminhar com Jesus sem entender o que de fato significa caminhar com Jesus. E é por isso que nós estamos às vezes meio que truncados. Compreendeu isso? Não evolui, não caminha, não cresce no discipulado. Então o Senhor não está dizendo assim: não queiram ser o primeiro. Deixa eu explicar para você então. Dentro do reino, o que é ser o primeiro? O que é ser importante para o reino? E aí ele fala: será o... Versículo 35. Meu irmão, o último. Quem para nós é o último, igreja? Hein, igreja? Quem é que ensina o filho a ser o último? Quem ensina, irmãos? Quem é o pai que vai pagar a escola,
uniforme, material, e vai dizer assim: querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você seja o último. Não vai. Não vai por quê? Porque nossa concepção de ser o último está ligada a fracasso, a derrota. Quem ficou por último foi derrotado. É isso ou não é? Só que o que nós temos que entender, irmãos, é que o reino anda na contramão do mundo, igreja. O reino é morrendo para viver. O reino é perdendo para ganhar. Entende isso? O reino é sendo o último para ser o primeiro. E ele não somente isso, mas ele fala: e que mais, igreja? Versículo 35. Será o último e servo de todos. Servo. Eu servo. Veja bem, isso é uma condição inferior. Porque a palavra que o Senhor usa aqui, olha só, quando ele fala será o último e servo de todos, sabe qual é essa palavra? Diáconos. Jesus está mandando os discípulos serem diáconos. E o que é um diácono à luz do texto bíblico? É uma pessoa que ocupa uma posição de serviço, mas que ela tem essa posição de serviço, irmãos. Mas como é que eu posso explicar para você isso? Uma posição de serviço que não vai trazer para ela a importância que outras posições traria. Entendeu isso? Compreenderam? Amém? Que é uma condição de um serviço humilde. A gente poderia traduzir, sabe para como a palavra aqui? Garçom. Um garçom que está ali, naquele lugar, para atender a necessidade de uma outra pessoa. Não é isso? Quando você vai num restaurante, geralmente tem garçom lá, sim ou não? O garçom está ali para quê? Para atender a sua necessidade. Queridos, e eu pergunto para você: quem é que se torna melhor amigo do garçom que te atende? Não estou falando nem por arrogância isso. Mas quem é que diz para o garçom: senta aqui comigo para comer comigo? Chama a sua família. Oh, liga para a tua família aí. Vamos todo mundo almoçar aqui. A gente faz isso, igreja. Não é questão de arrogância, irmãos. É questão de serviço. Ele está ali. Eu estou pagando por um serviço que eu quero que ele atenda a minha necessidade. O quanto muita gente pergunta o nome dele. Quando pergunta o nome do garçom? Porque geralmente é: ô chapa, ô amigão, ô parceiro, ô padrinho. É ou não é? Dificilmente. Vem cá, qual que é o teu nome? Deveríamos fazer isso, pelo menos. Mas não fazemos, igreja. De Viegas não fazemos. Então é isso, é esse serviço humilde. É esse serviço de estar à disposição de atender a necessidade do outro. Simplesmente isso. Seja um diácono. Agora, o que eu quero te perguntar é: quando perguntar para você o que é um servo para você? Um servo de Deus. Sabe o que geralmente a gente pensa? Servo de Deus é quem não fala palavrão. Servo de Deus é quem não pula carnaval. Agora, servo de Deus é quem paga as suas contas em dia. Servo de Deus é quem não vê televisão. Servo de Deus. A gente sempre liga esse estereótipo de servo a questões morais. Amém? Aquele que faz o que é certo ou que não faz o que é certo. Jesus não está ligando aqui o seu exemplo de servo a questões morais. Ele está ligando aqui servo a serviço. A questão é: todos nós aqui falamos que somos servos de Deus, sim ou não? Qual mesa você está servindo?
Qual mesa você está servindo? Porque, compreenderam a pergunta ou não? Não, então eu vou explicar. Jesus está dizendo, aquele que quer ser importante, seja o último. O último para a gente já tem uma conotação meio pejorativa. Seja diácono. Esteja atendendo à necessidade de quem precisa. Compreenderam isso? Esteja atendendo à necessidade de quem precisa. É claro que o servo de Deus não mente, não rouba, não está lá no meio do carnaval. Eu acredito nisso tudo, eu acredito que há um estereótipo de servo. Mas nós temos que parar com essa mania de relacionarmos servo de Deus apenas com questões morais. Há questões práticas nisso, igreja. E a questão é, se eu digo que eu sou servo, se eu digo que eu sou um diácono de Deus, que mesa eu estou servindo? Assim como não há um discípulo que não pode dizer que é discípulo de Jesus sem carregar o quê? A cruz, lembra disso que eu falei domingo passado? Não pode. Assim como não há um discípulo que não pode estar sem cruz, não há um servo que não possa estar sem mesa. Guarde isso no seu coração, igreja. Se não há discipulado sem cruz, não há serviço a Deus sem mesa. Eu sirvo a Deus. Irmãos, isso é subjetivo demais. Você acha que servir a Deus é vir domingo no culto? Você acha que servir a Deus é fazer oração na sua casa? Você acha que servir a Deus, meu irmão, é não ter uma imagem de uma divindade dentro da sua casa? Você acha que é isso que é servir a Deus? Então, eu volto a dizer isso para vocês. Se não há discípulo sem cruz, como não deve haver discípulo sem cruz, não pode haver servo sem mesa. E vou te dizer uma coisa aqui: não me venha dizer a minha família, porque eu vou dizer de novo para você, a sua família é obrigação moral sua, porque até os ímpios cuidam bem da sua família, sim ou não? Às vezes melhor até do que quem é crente, com mais responsabilidade, com mais vontade. Então não venha dizer para mim assim, não, eu estou servindo, pastor. Conversa com a minha esposa aí para você ver. Sua obrigação, meu irmão. Sua obrigação. Você fez um voto diante de Deus. Você a cuidar dela. Então cuide dela. Honre a sua palavra diante do Senhor. Não, pastor, não, irmãos. Não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus aponta, olha o que é maravilhoso aqui. Vamos voltar para o texto? Versículo 35. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será. E olha para mim, não tem negócio aqui, tá? Não há negócio. Isso não se negocia. Isso não se negocia. É ensino autoritativo. Amém? Tem que viver isso. Só que olha o que Jesus faz, igreja. Jesus ele é lindo mesmo, irmãos. Trazendo uma trazendo uma criança. Eu pergunto para você, igreja, qual é a posição que uma criança ocupava naquela sociedade? Hein, irmãos? Se hoje já não ocupam muito, mas hoje nós temos aí, né, estatuto da criança e do adolescente, a gente caminhou, sim ou não? Mas mesmo assim ainda, você imagina naquela época, igreja? Qual era? Irmãos, não havia nenhum tipo de consideração. Tanto é verdade que você já deve ter lido em vários evangelhos, que quando as crianças tentavam se aproximar, o que os discípulos faziam?
para lá. Porque não se levava em consideração, porque é frágil. E não somente porque é frágil, igreja, porque não tem nada para retribuir. Então você dizer para mim que você está ocupado com a mesa da sua família, não, pastor, eu estou cuidando de uma mesa, a minha família, eles te retribuem. De alguma forma eles te retribuem. A sua mulher retribui, seu filho retribui, seu pai retribui, sua mãe retribui. O que Jesus está apontando para a gente, irmãos, é um serviço que nós vamos prestar, sem termos nenhuma garantia de que nós vamos receber qualquer coisa em troca. Porque na verdade, nós estamos fazendo não para aquela pessoa, mas fazendo para Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque o que é interessante a gente pensar aqui nesse texto é que quando Jesus ele começa a falar para eles, a redefinir o que é ser importante no reino, ele não aponta para o topo, igreja. Ele não aponta para o topo. Ele aponta, meu irmão e minha irmã, para baixo. Ele pega uma criança. Ele não aponta para o centro do poder, mas ele pega na margem. Uma criança era marginalizada. Ele não para mesas importantes. Não mesas importantes, mas para uma criança, meu irmão e minha irmã. E o que uma criança pode retribuir? Qual é o status que se alcança com isso? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A questão não é somente que mesa você está servindo, mas a mesa de quem você está procurando servir. Entenderam isso? Não é só a mesa, mas a mesa de quem? Porque sabe o que nós temos de costume? Nós temos, infelizmente, igreja, ainda essa mentalidade de achar que... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu já me sentei em mesas, irmãos, de gente muito poderosa aqui no Rio de Janeiro. Já me sentei na mesa. Já comi. Já estive na casa da pessoa. Já sentei com outras pessoas importantes, com autoridade grande. E eu vou dizer para você que hoje isso é o alvo de algumas pessoas no Evangelho, porque acreditam que Jesus está ali. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Amém, meus irmãos? Não vou citar nomes, mas eu já comi, já estive ali, já desfrutei de gente muito importante. E que muitas pessoas podem dizer assim: poxa, o pastor alcançou, ó. Olha que importante, ele está comendo na casa do fulano. Ele está numa reunião com Beltrano. Olha só. É isso que é o Evangelho, não, meu irmão. Porque sentar naquela mesa, ou estar com aquela pessoa, pode trazer alguma retribuição, entende isso? Sente à mesa, sente não, sirva a mesa de quem não pode te retribuir. Você quer ser importante no reino? Entenderam isso? Não é que não há lugar para ser importante. A questão não é que não há lugar, é apenas entender o que significa ser importante. Jesus ele toma, meu irmão e minha irmã, como eu falei para você, essa pessoa mais frágil. Ele pega essa pessoa dentro daquela sociedade que depende, que precisa, uma criança precisa de cuidado, precisa ou não precisa? Precisa de cuidado, e que não tem como retribuir nenhum favor. Só que hoje, igreja, por causa desses evangelhos que têm aparecido por aí,
Você vai ver pessoas que dizem que são servas de Deus, querendo servir as mesas ou servir pessoas que podem lhe trazer algum benefício, negociando até mesmo os princípios do Evangelho, servindo a mesas que não deveriam estar servindo, mas estão servindo, porque querem ali alcançar alguma retribuição, querem alcançar algum favor. Meu irmão e minha irmã, pare com isso em nome de Jesus, e vai cuidar de quem não tem nada para te dar. Vai servir uma mesa dos frágeis, dos fracos, dos esquecidos, dos empobrecidos. Amém, igreja? Aí você vai ser importante. Não é que não tem gente importante no reino, igreja, mas importante no reino para o Senhor é esse. É quem está olhando, igreja, para quem não tem nenhum direito. Compreende isso? Uma criança não tinha direito nenhum naquela sociedade. Queridos, eu quero ir concluindo o sermão nessa manhã, pensando com vocês. Eu estava fazendo um devocional esses dias, e lendo o último capítulo de Romanos, o último capítulo da carta aos Romanos, Romanos 16. E você vai ver uma série de nomes ali. Não sei se você já teve esse capricho de ler nome por nome, mas são muitos nomes que Paulo dá daquela igreja. Muitos nomes bonitos, até para você colocar nas suas filhas, nos seus filhos. Trifene, Trifosa, amém. Tem uns nomes lá muito esquisitos, irmãos, mas o que eu lembro direito é Trifene, Manu, aí ó, Trifene e Trifosa, amém, para suas filhas. Estava conversando ontem sobre o nome de filhos. Aí, Manuela, nome bonito, Trifene e Trifosa, amém, duas irmãs. Mas quando você olha aquela relação de nomes, você vai ver que Paulo vai dizendo assim: olha, saúda fulano, saúda obreiros do Senhor, meus cooperadores, meus isso, que se afadigou na obra, que nananana. E eu fiz uma pergunta, irmãos. Fiz uma pergunta para mim mesmo. Se o apóstolo Paulo fizesse uma lista com a membresia dessa igreja, você estaria rolado ali nessa lista como quem? Foi uma pergunta que eu fiz. Depois você lê lá, Romanos 16, faça isso hoje, uma leitura devocional. E eu fiquei pensando nisso. Se o apóstolo Paulo fizesse, ele fosse mandar uma carta para nós, em São Ágape: saúda Patrícia. A gente vai saber, está ligado ao louvor, né? Ligado ao louvor. Carlos, ministro de música. Mas se falasse de você, quando chegasse no seu nome, na hora de falar fulana, qual é a designação que Paulo usaria para você? É para se pensar nisso, irmãos. Entende? É para se pensar. Porque nós estamos falando que somos servos de Deus, igreja. Mas cadê a mesa? Quando você chega num restaurante, já viu que tem garçons posicionados? Porque cada um tem as suas mesas. Eles não atendem aleatoriamente. Não é isso? Aquele que fica ali atende aquelas mesas. Aquele que fica aqui atende essas mesas. Aquele que fica ali e nenhum não... né? Você já chegou a pedir coisa para alguém e falou assim: fulano, fala, pera, eu vou chamar o cara. Já teve isso com você? Não, pera aí, vou chamar o cara lá para te atender. Porque ele está te atendendo. Garçom tem mesa. Servo de Deus é garçom, irmãos. Cadê a mesa? Se não tem discípulo sem cruz, não tem diácono sem mesa. E não é qualquer mesa. É mesa de quem não pode te dar nada. De quem não vai
retribuir. Meu irmão, eu termino esse sermão mostrando para vocês uma coisa, que nesse texto Jesus ele nos confronta com um diagnóstico espiritual muito sério, irmãos, muito, e ele está nos ensinando que o servo do reino, em primeiro lugar, ele não escolhe a mesa que traz o retorno, porque ele fala assim: seja servo de todos, não de quem você quer, não de quem vai te retribuir, não de quem vai te dar o troco, amém? De todos, de quem pode retribuir e de quem não pode. Que o servo de Deus, ele não busca lugares onde ele é notado, irmãos. Um garçom não é notado, ele fica ali, ó, passa o dia inteiro, coitado, vai embora, e às vezes nem perguntaram o nome dele, como eu falei para você. O servo de Deus é aquele que não mede o seu serviço pelo prestígio. Meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta final para nós não é o que eu estou fazendo na igreja, mas a quem eu estou servindo? Qual mesa Cristo está sendo honrado? Porque ele fala o seguinte: quem receber uma criança em meu nome, recebe a mim, e não somente a mim, mas ao meu Pai. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A nossa comunhão com Deus passa pelo nosso serviço ao outro. Não pode-se dizer que tem comunhão com Deus se não está servindo a ninguém. A sua comunhão não está alcançando o êxito que deveria ter. Porque se você está andando com Deus mesmo, se você diz que você está em comunhão com Deus mesmo, irmão, você deveria estar em alguma mesa. Compreenderam isso? Eu estou em comunhão com Deus. Em qual mesa você está servindo? Não. Então, a sua comunhão com Deus não está gerando o que ela deveria. Porque quanto mais próximo de Deus você estiver, mais serviço você vai querer prestar. Em nome de Jesus, irmãos, Jesus não define o serviço por códigos morais, mas por onde ele serve. A pergunta não é se estamos servindo, mas qual mesa estamos servindo. Cristo não se revela nas mesas que oferecem retorno e status. Amém, igreja? Não, ele não se revela nas mesas que oferecem retorno, mas a mesa dos que nada podem nos retribuir. Servo de Deus, irmãos, não é aquele que evita pecados só, mas quem serve a mesa onde Cristo está, a mesa dos pequenos, a mesa das crianças. E eu termino dizendo que o Senhor nos dê graça, irmãos, que precisa de graça. Precisa de graça para querer ser o último. Ou não? Nós estamos o tempo todo sendo preparados para sermos os primeiros. Aí vem Jesus e quebra o código. Agora é o último. E ele mostra quem é o último. O último é quem serve. É esse que é o último. E é esse que é o importante. Está vendo? É isso que vale para o reino de Deus. É ser o último e ser o que serve. Então, que o Senhor nos dê graça para servir, irmãos, onde ninguém vê. E para reconhecer que a verdadeira grandeza no reino se revela quando servimos aqueles que nada podem nos devolver, porque é ali que Cristo está. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Eu tenho olhado para o Evangelho de Marcos, estou pregando já tem alguns domingos. E é interessante, né? Já há 30 anos no Evangelho. E eu nunca tinha percebido como o Evangelho de Marcos nos ensina o que é o Evangelho. Sabe, o que é de fato ser um discípulo.
que é de fato caminhar com Jesus. Você vê Jesus ensinando demais no Evangelho de Marcos. Jesus ensinava, Jesus ensinava, Jesus ensinava. Deixa eu te falar uma coisa, não se sinta agora assim, condenado, porque talvez você não tinha esse entendimento. Jesus não condenou os discípulos, irmãos. Não condenou. Ele ensinou, como Ele fez com você aqui nessa manhã. Amém? Ele te ensinou. O que você não pode agora mais caso no teu coração havia o entendimento de que eu vou servir alguém importante para receber algo em troca, ou eu vou servir alguém importante por causa do status, abra mão disso. Abra mão disso. Mas Ele não te repreende. Ele não te repreende. Ele te entende e Ele te ensina. Amém? E com amor Ele te ensina. Então vamos orar. Senhor, nós mais uma vez fomos ministrados pela Tua palavra. E aprendemos, Jesus. Aprendemos que o que é sermos servos de Deus verdadeiramente. Que se não há discípulo sem cruz, não há servo sem mesa. E o que nós queremos, Pai, é te pedir perdão, porque muitas vezes nós entendemos errado o Evangelho. É o que nós íamos ganhar. O que nós vamos ganhar te servindo. E o que o Senhor nos mostra aqui na Tua palavra é que não se ganha nada, apenas se entrega, apenas se serve. Senhor, e nós oramos a Ti e te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, dá-nos esta graça. Dá-nos esta graça, Jesus, de termos o nosso coração cada vez mais inclinado para o serviço, Pai. Cada vez mais inclinado. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. O quanto ainda o nosso coração está eivado de princípios que não deveriam, Senhor, nortear a nossa vida. Ajuda a gente, Jesus. Muda todo o entendimento que nós temos. Nós pedimos ao Senhor humildade para recebermos essa palavra nessa manhã no nosso coração, Jesus. Oh, Pai, recebemos essa palavra como uma palavra que pode mudar a nossa vida, que pode mudar o nosso coração. Deus nos dá essa humildade, não para rejeitarmos, para dizermos, não, eu não concordo, eu acho. Jesus, que todos os achismos da nossa vida caiam por terra, para que nós possamos ser verdadeiramente Teus discípulos, para a glória, o louvor e a honra do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Amém, igreja.